Gente, atrasado! Atrasado pro sofá azul! Bem-vindo à própria casa! Ai, Ivan, você é sempre atrasado. A gente já colocou a cerveja no freezer pra gelar. Já preparamos os quitus, que a gente sabe também que você não ia preparar nada. Você é péssimo na cozinha. Então já tá tudo pronto, já vamos começar a conversa. Assume seu local aí de entrevistador. Mas algum brinde então, né? Um brinde. Há 20 anos, mais de 20 anos de amizade. Mais de 20 anos de amizade. Para por aí. É isso. Gente, bom dia, boa noite, bom tudo para você aí que está nos acompanhando. Esta é a série Sofá Azul, estamos aqui com mais uma conversa e hoje recebendo meus amigos de longas datas, vocês já viram, né? Como é que são as questões. Valder Palmeira, Marques. Agora é Marques, mudou de nome, não era assim. Vamos começar a mensagem do zero. Vamos começar a mensagem do zero, esqueci tudo, né? Vamos esquecer, gente! E é isso. Além de dois artistas, também são educadores, são professores, coordenadores. Quando você está falando, eu estou super aqui, é esse mesmo, né? Não, é isso. Deve terminar essa entrevista, tá louco. E eu queria saber de vocês, a ideia do programa é a gente conversar sobre tudo, né? Ter essa conversa assim, de forma mais descontraída. E eu queria saber de vocês como que a arte chega, né? E Valder, principalmente, como que ele vem para Minas, né? Que você é do Nordeste, e o Ronaldo, como que a arte chega assim na sua vida, no primeiro momento. É isso. Pode começar, Grita. Minha história é longa e é bom que eu vou molhando o bico. Então, eu sempre fui apaixonado por música. Sempre amei música. Eu fui criança, eu fui filho único até os 7 anos de idade. E lá em casa, eu ficava muitos momentos sozinho em casa. E lá em casa tinha um aparelho de vinil. É antiga, né? Pô, na internet tava vendo. Então, vinil, é aquele negócio redondo, grande. É super contemporâneo agora. Mas continua retrô, né? Você é vintage. Contemporâneo retrô. Então, Desculpa, continua. Então, lá em casa tinha esse Sharp antigo, que eu ficava lá, tinha Led Zeppelin, tinha um disco do Elvis, um disco do Ronaldo Adriano. Tinha um disco do Ronaldo Adriano, que era o meu nome é por causa do Ronaldo Adriano, cantor. Eu me chamaria Adriano, só que na hora de registrar me colocaram Ronaldo. E tinha um disco do ABBA. Então eram esses 3 discos que eu ficava escutando a minha vida toda. Você se inspirou mais no ABBA, né? Mais no ABBA. E aí as coisas foram surgindo daí. Eu sempre gostei muito de música e meu primeiro contato com, de fato, fazendo música foi em 98, numa oficina de DJ que tinha, com o Roger Mu. Que depois a gente trabalhou, a gente fez um EP juntos e tudo surgiu daí, assim. Eu fui trabalhar no estúdio na época, no Via Sonora, do falecido Flávio Henrique, que foi uma grande escola para mim também, o Via Sonora, e todos os artistas que eu fui acompanhando ao longo lá do Via Sonora, do estúdio da Marina, do estúdio da Elisinha. Então, de lá pra cá, e minha produção musical, né, surgiu daí. E eu aprendia muito, eu ficava calado e ficava escutando as pessoas dizerem das experiências dela, do projeto delas. Então foi maravilhoso, assim, de participar de tudo isso. E minha formação também vem muito disso, né? Depois que fui procurar formação, de fato, fazer aula de canto, aí fui estudar com o Titânia, fui estudar no Palácio, no Conservatório. Mas primeiro vem daí, dessa audição, né? De ouvir as pessoas, né? E é isso. Eu comecei a fazer teatro profissional com 7 anos. Quando eu vim para Belo Horizonte foi exatamente 4 de abril de 98. Cheguei aqui perdido, um beijo. Rapidamente, essa cidade voraz me abocanhou. Mas enfim. Então lá no Nordeste eu já fazia teatro desde criança. Fazia dança desde criança, né? Eu fiz balé clássico, contemporâneo. Aqui em Belo Horizonte fiz de novo, fiz corpo, escola de dança. Centro de Danças Clássicas. Palácio das Artes, formação em dança.
Fiz formação em circo também, sou da primeira turma da Escola Livre do Circo do Marcos Frota, que na verdade chamava Universidade Livre do Circo. Existe até hoje, está no Recife esse projeto. Isso foi em 2001, mais ou menos, esse projeto. Mas, então, assim, desde criança eu fui muito ligado às artes. Sempre gostei muito de estudar, então, paralelamente, fui concluindo estudo. Então, quando eu cheguei em Belo Horizonte, na verdade, eu trabalhei como técnico em eletrônica e telecomunicações para a antiga Telemar. Na época era Telemig ainda, né? Inclusive tinha grandes festivais, a Telemig era uma grande patrocinadora da área da cultura. E tem uma história linda sua que você vem pra cá também, muita questão do galpão, né? Sim. Que existiu tem galpão. essa coisa, eu sempre conto isso. Que era legal, né? Eu acho linda essa história que você contar, que tinha um grupo que te chamou a atenção, né? E você escolheu a cidade a partir disso também, né? O Ronaldo tem toda a razão, me lembra uma coisa muito importante. Assim, além de saber que tinha entrado no curso de artes cênicas, em 97 o Galpão foi lá com o Romeu e Julieta. Foi uma coisa assim em Campina Grande, porque era a primeira vez que um grupo tão grande ia lá na Paraíba e tal. E eu vi o Galpão e eu falei assim, eu quero estar na cidade onde existe esse grupo, assim. E essa história é assim mesmo. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, o primeiro local que eu fui procurar para conhecer teatro foi no Galpão Sinhoto. Cheguei na porta, bati e falei assim, aqui, como é que faz para entrar no Galpão? Eu sou ator, sou ator desde criança, eu quero fazer. Eu quero fazer teste. Como é que faz para entrar nesse grupo aí, Vi esse grupo lá no Nordeste, mas foi assim, eu cheguei aqui com uma paixão, e tenho essa paixão até hoje. Eu acho que o Galpão é uma referência para muitos artistas e tal. Principalmente essa fase muito ligada ao Gabriel Vilela, assim, porque esteticamente é uma coisa que me interessa muito, os regionalismos me interessam muito, né? É tanto que mesmo estando em Belo Horizonte há mais de 20 anos, a maioria das coisas que eu produzo tem essa pegada regional muito forte, ou regional de Minas mesmo, porque minha mãe é mineira e meu pai é paraibano, então lá em casa sempre teve essa junção de Minas, Paraíba, Minas, enfim. Mas eu sempre gosto muito desse teatro mais ligado ao regionalismo, ligado às tradições regionais, à musicalidade. Eu vou contar como eu conheço o Valber. Porque, na verdade, a gente na Lagoa do Nada, eu com o Teatro Negritude fazendo oficinas, ensaios, aquela loucura toda. Aí no galpão, né? Não o galpão, não o galpão. Não, né? O galpão me rejeitou, tá? Ele foi para outro galpão. O galpão da Lagoa do Nada. Aí onde aconteciam as oficinas. Onde tudo aconteceu. Aconteceu uma cena em Belo Horizonte, lá no Lagoa do Nada. Na Lagoa do Foi em Nada. 98, aquela efervescência toda que a gente Foi em 98, sim, exatamente. Em agosto, em abril. Aí foi, exatamente. E aí eu entro para ensaiar no galpão lá, aí vejo um pacotinho, um envelope pardo assim, no cantinho acima da pia. E a gente ensaia, falou a gente aquilo, não estava ali, porque como o galpão era usado por muitas pessoas, né, hoje não é Lagoa do Nada mais, é Centro de Referência da Cultura Popular, né, de Belo Horizonte. E Lagoa do Nada, viu, gente? Lagoa do Nada, para os íntimos. Para os íntimos, Lagoa do Nada. Não, e aí, os íntimos tem outros apelidos que a gente não vai colocar aqui registrado, que é para não se entregar muito. E aí a gente guardando as coisas, eu falei, de quem é esse envelope? De quem? Aí eu abro. Aí eu vejo lá uma carteira de trabalho. Não, tinha que saber o que era. Vejo uma carteira de trabalho, aí eu ligo. Aí ligo lá pro Valber, né? Por causa dos tios. Aí... Porque isso é uma época neandertal, tá, gente? Celular, não celulares. ainda. Ainda mais que a gente era... Ainda mais que a gente era tudo pobre, regaçado. Muito. Continuamos pobres. Mas não tá arregaçado. Não. Tá aqui limpinho, bonitinho, fofinho, tudo arrumadinho. Outra é concursada. O que evolui na vida? A gente vai chegar nessa parte ainda. E aí eu ligo, aí marco com depois, aí ele vai lá buscar e daí, né, agarramos, viramos amigos. Tem uma coisa assim. linda também, que eu me lembro quando eu cheguei que você me entregou os documentos. Aí você falou assim, quem é você? O que você faz? Eu falei, não, eu sou ator, a mesma coisa, tá, gente? Eu sou ator, o Galpão me rejeitou, mas eu gostou do Senado, eu sou ator até hoje, tá, diretor, enfim. Aí eu me lembro de você, aí a gente começou aí você falou assim, não, eu também sou ator, a gente faz teatro, que aí foi você que me apresentou a Lagoa, assim, como que tinham vários grupos, aí que você falou da oficina, que abriu uma oficina, inclusive onde eu dou aula hoje há quase uma década, que é a Arena da Cultura. A Arena da Cultura já existia naquela época, né? A Arena tem 21 anos.
E aí tinha uma oficina para pessoas que já tinham formação em teatro, você lembra disso? Era só para grupos, tal, com o Amaury, maravilhoso, inclusive meu colega de trabalho hoje. Era o Amaury, o Léo Mendonça. Léo, você tá em Portugal. Portugal, beijos, Léo. Foi professor, foi nosso. Em 98, ele foi 98. E aí era Léo Mendonça, Amaury Borges e o Marcelo Gabriel. Marcelo Ele parecia a Rainha Elizabeth, que tinha mania de chá. Todo site tinha um chá. O que tinha naquele chá, só Jesus, mas tinha um chá. Todo dia tinha aula e tinha um chá. Ele tomava um chá. Lembra disso? Chazinho. Tinha dia que ele pirava, trazia aquelas xicrinhas de criança, assim, de bonequinho. Ficávamos todos tomando chá pra depois ensaiar. E foi uma oficina incrível, porque na verdade foi como eu conhecia a classe artística de Belo Horizonte, né? Porque eu conheci o Teatro Negra Atitude, o Review, todos os grupos, candongas. Nessa oficina tinham pessoas de todos esses grupos, assim, né? A gente se formou ali em 98, aconteceu em Belo Horizonte, uma coisa que é muito foda, assim, que era uma efervescência da nova galera que estava surgindo ali, né? E surgiu muito ali na Lagoa. Então surgiu muitos grupos ali na Lagoa, muitos contatos surgiram ali na Lagoa, né? Eu também, em 98, eu fui da primeira turma do Arena, né? Que era Léo, que era professor de canto, de voz, né, da gente. Elisa Santana e Cida Falabella. E a gente teve, e assim, eu fui numa hoje ele é atriz. Vereadora. E assim, a gente foi muito legal assim, porque naquele momento a gente foi pra uma reunião, a gente nem sabia que era Marcos Vô, quem era essa galera. A gente queria fazer alguma coisa. Eu, Geraldo, a gente foi numa reunião do Arena da Cultura, no Jardim Felicidade, com Cida e Marcos Vogel. E aí foi uma reunião assim que a gente explicando, né, o que era. E a gente falou assim, não, vamos fazer isso aqui. A gente queria fazer. A gente sabia o que era, não, mas a gente queria fazer. E tudo surgiu dali também, os contatos, né? A gente foi aí que a gente se conheceu. Se conheceu no Lagoa, né? Eu então, fui vê-los, né? Eu fui ver a apresentação de vocês. Era Reciclar, né? Fui ver a apresentação e aí grudamos. Aí é isso. A gente se ama e se mata, tudo ao mesmo tempo. Mas tá todo mundo vivo, né? Tá ótimo. A gente se ama demais, por isso que a gente se mata uns pouquinhos, né? Mas me fala. Gente, essa cervejinha tá ótima. Vocês deviam estar aqui tomando cerveja com a gente. E eu acho que toda vez que você for gravar tem que botar uma bebidinha, porque o negócio ajuda, vai lanchando. Tá molhando o bico que a gente vai falando. Como que vocês entram no processo da educação? Porque a gente acaba se formou muito juntos, assim, dos nossos encontros, dos carnavais na 04. Deus, a gente não vai falar sobre isso. Não, vamos falar sobre carnaval 04. As histórias de carnaval. Existem páginas assim que não pode ser dita na entrevista. Não pode ser dita na entrevista. Só na biografia. Vai dar mais de só a parte triste da biografia que nós vamos dizer. Não foi triste, não, que é muito bafão. A gente tem carnavais memoráveis, absurdos. Com direito à hipotermia. Você lembra que eu tive hipotermia? E você me abraça, não vai passar. E eu não vai passar por coisa nenhuma. Não tem como passar hipotermia, tem que ir pro hospital, como que passa? Outras pessoas uma chuvaiada de carnaval. Tomei a chuva do carnaval e teve hipotermia. Mas enfim, muitas histórias. Mas tirando as histórias do carnaval, são ótimas. E como é essa coisa da educação? No meu caso especificamente, como eu falei, logo quando eu cheguei aqui, um ano depois, eu já estava fazendo TU. E no caso do TU especificamente, a gente, no TU, não sei como é que tá a grade hoje, tá? Porque eu não acompanho. Naquela época, o TU, ele tinha muitas matérias dentro da didática. E aí, eu me lembro que logo, assim, no primeiro ano que eu estava, tive uma professora maravilhosa, que é inclusive da FAI, da Letras, que é... Ai, meu Deus, agora lembrar o nome. A idade é maravilhosa, que a gente vai esquecendo o nome das pessoas. Idade eu tô ótimo, eu sou super novo. Você é o mais, eles me conheceram menino. Você é o mais vivido do rolê, só pra galera saber, tá? O mais jovem sou eu. Eu sou bebezinho, né? E aí, o que acontece? Essa professora, ela criou um projeto incrível, eu nunca esqueci isso. Ela criou um projeto incrível, porque o que acontece? A gente tinha, aqui do lado das cidades metropolitanas, tinha Ibirité, Betim e tal, que tinham muito poucos professores com formação em arte nas escolas municipais, inclusive. Então, a Federal criou um projeto, que ela dirigia esse projeto, que era para dar formação em artes para esses professores da rede de educação de Ibirité, Betim e tal.
Então a gente foi para lá dar aula. Então assim, a minha primeira experiência dando aula, na verdade, começa já com esse curso para professores. Logo depois eu já entrei no Estado, né? Entrei no Estado muito jovem ainda. Eu me lembro que era muito engraçado, que eu tenho várias histórias no Estado, assim, que eram... Eu chegava na porta para dar aula e o porteiro não deixava eu entrar. Isso eu já estava dando aula na escola há 6 meses. Ele falava assim, você não vai entrar não, menino. Eu falava assim, eu sou professor. O quê, professor? O quê? É isso mesmo, né? Ele não deixava entrar porque eu tinha 19 anos, né, gente? Então, assim, a carinha, tipo, ele não tinha barba, não tinha nem nascido barba ainda. Então, você chegava pra dar aula e falava assim, não, isso aqui é um adolescente da escola, ele não vai entrar dentro da escola pra dar aula. E aí era muito engraçado. Então, aí logo depois eu comecei a dar aula no Estado, fiquei no Estado quase uma década, em 3 escolas. Eu acho que todas as pessoas que são da área cênicas, o Ronaldo pode falar muito bem isso, porque ele é músico, a gente sente essa necessidade da troca, né? Porque quando você está dando aula, principalmente na nossa área de artes, não posso falar de outras áreas, na verdade é um aprendizado muito maior. É como se você estivesse atuando o tempo inteiro, né? Eu acho assim que a arte, ela ajuda no processo da educação, no sentido assim de desabrochar, né? A criança, né? Você tem um outro olhar, você tem um outro contato, assim. Eu falo isso porque eu estou na educação formal, né? E aí, quando o menino tá lá com aquela dificuldade, mas aí você leva uma música, e aí o menino, tipo assim, parece que soltou ali virou uma chavinha ali dentro, que aquilo ali passa a ressignificar pra ele. Então ele tem uma progressão ali dentro daquele processo dele, sabe? Então a arte, ela me ajuda muito nesse sentido, assim. Eu jamais imaginei que eu iria pra educação formal. Eu sempre achei que eu ia ficar nessa questão, assim, a gente das também. Oficinas. Não tenha dúvida. Não, mas sim, mas a coisa foi caminhando, né? Eu assim. falo que assim, que é muito novo isso pra gente. Né? Eu acho que isso tudo, porque como a gente se conhece há muito tempo, a gente Novo, fala, quase 10 anos, né? Marques, professor, nossa, vai matar os meninos. Não, então, vai jogar eles lá mas de o cima. Ai, mas Isso é engraçado, porque isso é uma coisa muito má. Mas é que o Ronaldo é muito engraçado, porque o Ronaldo sempre foi o de nós com menos paciência. Por exemplo, Ronaldo, Evandro, que conhece Evandro, sabe que Evandro é um posto de paciência. Eu não sou tão paciente assim, mas sou uma pessoa paciente. O Ronaldo nunca foi uma pessoa muito paciente. Gente, eu sou posto de paciência. Olha a delicadeza em pessoa. Nunca. E aí, Como quando assim? o Ronaldo começou a fazer pedagogia, e quando ele apaixonou pela pedagogia e mais, ele começou a dar aula para crianças pequenas, e gostou muito. E, pasmem, as crianças gostam dele. É impressionante, as crianças adoram ele. Mas assim, o meu processo de ir para a educação, ele surgiu um projeto que chamava Rede Terceiro Ciclo. Que eles precisavam de alguém que tivesse... Não existia grana para pagar um profissional, um cara foda para ir lá. Então existia uma verba que pagaria uma pessoa que estava iniciando. Eu louco, querendo, eu devendo até as tampas do pré-vestibular. Já tá na hora de começar a falar de dívida? Não, mas porque... Gente, monetiza esse vídeo, tá? A gente vai ganhar Por favor, assina lá no canal, assistir, tá? aperta o A gente sininho tem que pagar lá. todos os custos que a gente tá devendo. por favor. Essa cerveja aqui foi no cartão, gente, tá? 10 vezes. Para. Assim, eu fui convidado para participar desse projeto. Mandei meu currículo, eles adoraram, me chamaram para poder participar. Eu era muito qualificado na época para estar nesse projeto. E eu fui, que foi minha primeira experiência numa sala de aula. E era uma coisa estranha, porque eu não era professor de português, de matemática, de nada, mas eu também não era professor de teatro, nem de música, nem de canto, nem de nada. Eu estava ali para promover os meninos experiência da forma que eles tivessem uma progressão, assim, né? Que eles aprendessem. E aí eu comecei a experimentar coisas, né? E aí depois disso surgiu um projeto de Ibirité, que a gente foi trabalhar junto, que aí foi uma escola. Esse projeto é maravilhoso, maravilhoso. Pra Maria gente. Virgínia Franco, nós te amamos. Maria Beijos, Virgínia. Você é uma das Beijo. melhores mulheres que eu conheci na vida. Beijos, Virgínia. e Eu não aí, dei aula não, mas nesse conhecia. projeto, Você deu aula lá um pouquinho. Dei né? não. mas você esteve lá com a gente. Não, eu estive. Pelo eu ia, menos porque eu era nos vinhos intrometido. ele estava lá. Não, com a nos gente. Tava vinhos lá. ele tava, Os Virgínia. bons vinhos a gente que sempre tem que Virgínia. dar. Coisa deliciosa, Virgínia. Você sempre acertou, viu, Virgínia? A experiência das artes cênicas, Valber também, né?
E foi bacana, porque a gente pôde ali vivenciar momento que foi tanto para os meninos, né? Foi quando eu tive a minha primeira turma de crianças. E assim, eu ficava assim, gente, eu não vou conseguir dar aula pra criança, não. Porque, tipo assim, eu nem gosto de criança. Entendendo que a gente tinha falado, sabe? é isso. Mas aí, o primeiro impacto, assim, que teve foi a paixão, assim, à primeira vista, assim. Os meninos gostaram de mim e eu gostei deles, assim. E a turma fluiu, o nosso espetáculo chamava O Fim do Mundo. O fim do mundo. Cara do Ronaldo, né? E aí era um espetáculo. Só pra lembrar, é um projeto pra crianças e adolescentes que tinha que ser essa coisa, né? De tirar das ruas. Alegre, alegre, feliz. Aí Ronaldo chega assim, não, meu projeto esse ano chamou O Fim do Mundo. E foi um espetáculo lindo, assim, que depois tentei reproduzir em outros lugares. E o local que você dava aula, tem uma coisa muito específica, fala que era quase uma fazenda, né? É um lugar que chama Barreirinho, que é uma zona rural de Ibirité. E nessa onde época era tinha bem rural muitas mesmo, né? plantações de alface, aquelas coisas assim, Isso é de 2011, hortaliças. E a gente ficava ali, era um lugar distante, né? Eu morava no Independência, então pra mim era perto pra mim estar naquele espaço. Independência é mais região Barreiro, né? É regional Barreiro. Regional Barreiro. Mas é próximo de lá, de Ibirité. Ibirité. Então era mais fácil de eu ir, às vezes eu até ia de bicicleta. E aí comecei a trabalhar. E depois disso surgiu várias outras coisas. Eu fui fazer pedagogia, porque era um curso que eu dava conta de pagar. Sim. E eu queria ter voz para poder falar nas reuniões. Isso é muito legal. Eu não tinha voz. Sempre que eu ia dizer alguma coisa, eu não tinha voz porque eu não tinha experiência. Eu era um cara que estava ali, que tinha uma vivência artística, que era ator, sabe? Ou era cantor. Esse cara ali, ele não sabe de nada que estava dizendo, não. Então eu quis fazer pedagogia nesse sentido. E eu sempre achei que na pedagogia eu sempre atuaria em projetos. E aí foi um projeto chamando o outro, fui pro Fica Vivo. E aí teve o projeto da Guinhar, que a gente trabalhou junto, trabalhamos junto. Primeiro foi Evandro. Isso, né, gente? Além de se aguentar na vida, depois de mais de 20 anos a gente trabalhou junto várias sim. Mas na verdade isso sempre se ajudando, né? Porque isso que é foda, assim, sabe? A gente se fortalece também. Então o Evandro foi primeiro pra Guinhar, me levou. Como é o caminho correto, né? O mais velho vai primeiro, bem mais velho, aliás. Vai primeiro e depois vai chamando os novinhos. Tá bom. Aí eu fui estagiário. Vou nem retrucar. Eu fui estagiário dessa pessoa, né? E aí depois de ser estagiário dela, eu me tornei um professor. E eu dava aula no sócio-educativo. As linguagens que tem no sócio-educativo, que na época era da street dance, era dança de rua, era grafite, tinha as artes plásticas também, que era o eixo central da Guinhar. Mas a oficina de teatro, ela deu muito certo. Deu muito certo. E a gente conseguiu fazer muitas coisas legais, né? E aí o Evandro teve que sair para fazer os espetáculos, né? A bicha depois virou, né? Desbundou, né? E eu, né? Fiquei, né? Virei o professor referência. Depois eu tive a coleguinha como o nosso estagiário. Que também que não existia essa coisa de estagiário, não. A gente era só a gente dividia. Era só no papel. Uma formalidade. E quando a gente recebia também. Né? E você tá dizendo isso, essa coisa da pedagogia, porque eu entro para pedagogia exatamente por causa disso. Né? Os vários projetos que a gente trabalhava e pela experiência, pela vivência, né? Igual a gente falou do Lagoa, a experiência de onde a gente vem, né? Das vivências que a gente teve. Então a gente tinha um outro olhar quando a gente chegava dentro das escolas, nos projetos sociais. Os meninos se identificavam com a gente, mas a gente não tinha voz porque a gente não tinha o título da academia, né? E por isso que eu vou para fazer pedagogia também, que eu falava não. Né? Aí depois a gente tem até muito o que dizer, né? nós temos muita experiência, exatamente. Né? Nós temos um olhar que às vezes a pessoa que passou por dentro de um curso de graduação da pedagogia, de qualquer outro curso, não tinha aquele olhar, sabe? Às vezes o menino tá criando uma situação ali e, na verdade, você tem que ter um outro olhar pra esse menino, sabe? O que esse menino tá vivendo na vida dele? Né? Eu vou ser tão incisivo e duro com ele? Então, talvez, quando você propõe escutar uma música, sabe? Outros caminhos, interpretar sobre eles mesmos. O sócio-educativo era um lugar, eu acho que era a janela da liberdade dentro do lugar
que as pessoas estavam presas, né? Sim. E numa situação, assim, que a gente não sabe que no Brasil é uma situação muito complicada. Para eles, assim, porque... É engraçado dizer aulas, sobre isso também, tem porque os meninos chegavam lá, nossa, aquelas pessoas ali, primeiro tinha aquele impacto que era nós, que estávamos ali naquele espaço. E diferentes. E aí tudo, quebrando né? com tudo que existia ali dentro, né? E aí depois existia esse estranhamento. Mas eles aderiram 100% às aulas, assim, sabe? Aí no provisório, que às vezes o menino tinha contato com você 2 vezes ou uma vez. Sem contar as coisas que eles nos contavam de um cunho íntimo, falar desse caso, inclusive, né? A gente não pode falar nesse momento, porque esse projeto, ele funcionou até 2012, 13, da Guiar? No 2014. 2014. Então, isso tem 5 anos. Nós não sabemos como está o sistema hoje. Mas do momento que nós estávamos dentro do sistema, e você pode falar um pouco mais, porque você retornou ao sistema socioeducativo como pedagogo, porque dentro do socioeducativo tem a escola formal também, mas o que eu queria citar desse momento é que é isso, assim, quando a gente fala que é um momento de liberdade, é porque você imagina que aquele menino está numa medida de restrição, fechada, né? Tá no local fechado, seja eles... porque a gente, no nosso caso, nós trabalhamos no semi-aberto, né? Na Casa Ipiranga. Trabalhamos com os que ficavam até 90 dias, que a gente chama de provisório, e as casas de internação, que a pessoa fica até 3 anos. E tanto com os meninos quanto as meninas, né? E as meninas, porque tem o sistema... Tem uma unidade, tem uma unidade para as meninas. E era quando a gente fala que é um momento de liberdade, porque você imagina que você sai do encarceramento, da cela mesmo, e você vai para um local, né? Só para vocês entenderem, a gente dava aula em outras salas que não eram celas, porque tem umas salas específicas, são os alojamentos, o nome correto é alojamento. Alojamento, né? Mas eram outras salas que eles iam que são as salas de aula, que dentro do socioeducativo existe a escola socioeducativa, que é a jovem protagonista. Isso. Então a gente usava muito desses espaços. A biblioteca, as salas de aula. Ou às vezes a quadra. Às vezes a quadra. Ou às vezes um outro espaço dentro da unidade, né? E aí as coisas floresciam, né? Ele sai de um local onde ele tem um monte de regras, ele não saiu de dentro do sistema. Mas quando ele chegava naquele momento para trabalhar com o teatro, isso acontecia também em outras linguagens, mas a gente pode falar da nossa área, que é mais do teatro, que nós trabalhávamos. Ele era completamente livre. Eu me lembro sempre deles perguntarem assim, mas isso pode fazer isso? E foi um tempo para falar assim, o que pode, o que não pode, porque a gente falava pode, e aí normalmente tinha o agente que falava, não pode, isso é perigoso. Lembra disso? Não pode fazer roda, né? Não pode fazer roda. Não, eles não podem pegar um no outro, porque pode ser perigoso, pode esconder alguma coisa. Pode tirar a camisa. Pode tirar a segurança, né? Tinha 1 milhão de normas, nós ignorávamos todos. Porque senão a gente não construiu o local da liberdade mínima. Assim. Eu acho que até que foi um tempo também para os agentes entenderem que o que a gente fazia também era segurança, né? Numa outra perspectiva. Quando o menino toca no outro e quando ele consegue tocar de forma extremamente respeitosa, eles começavam a criar outros tipos de relações, né? Outras relações ali sendo construídas. E eu acho que vários meninos chegaram nesse lugar, de meninos de depois irem fazer cursos fora, depois irem para a escola, alguns fazerem... Por exemplo, dentro da própria arena, um menino de uma unidade, que a gente não vai falar o nome da unidade, mas uma unidade que nós dois atendíamos juntos, lembra? Sim, que foi liberado pela unidade para fazer aula no arena mesmo. Ele fez... Porque já fazia parte da medida dele, que ele estava no processo de ser liberado, né? Desligado. Então ele foi... E aí ele fez 1 ano inteiro de curso fora da unidade, né? Porque tem alguns que podem fazer curso fora da unidade. Exatamente. Quando está no processo de sair, né? Mas é importante dizer isso, assim, porque depois eu volto, né? Sim. Recente agora, depois já com curso de pedagogia concluído, que aí eu fui trabalhar no Estado, e aí de um momento eu fui trabalhar no Jovem Protagonista, que é a escola que está lá dentro. Então eu já não fui mais como o professor de arte, o oficineiro, né? O educador. Eu vou lá para ser o professor, como professor pedagogo, né? Dos anos iniciais, ou na supervisão, onde eu atuei no final assim, da minha passagem pelo socioeducativo. Que é um outro olhar também, que aí já é o olhar da educação formal, do currículo, né, da educação regular. E aí também essas travas elas vão se desfazendo, porque o meu olhar artístico também, e a gente entender que o menino está ali dentro de uma sala de aula, dentro de uma unidade, né? Que, assim, tudo para ali dele é menos importante do que a escola.
Mas aí a gente ressignifica a escola, então fazer um dia que a aula é pintura. E pode pintar qualquer coisa. E aí você pode fazer roda, porque trabalhar em roda, todo mundo se vê, sabe? Isso assim desarma, e a gente causou isso, essa mudança também, até da própria unidade de enxergar. Não, o professor, ele vai trabalhar roda com os meninos, tudo bem, isso é uma questão de segurança, mas é isso mesmo, sabe? A gente... É isso também, faz parte da formação desse menino, faz parte dessa medida também. Ele mudar essa perspectiva dele, como ele vê também, né? Não é tudo, assim, né? Quadrado, né? Existem possibilidades ali. Então é muito lindo você poder ver dessa maneira também. Aí depois, do sócio educativo, eu fui pra educação formal mesmo, nas escolas, agora né? É professorinho. Professorinho. Eu tenho uma turma. E assim, gente, eu amo sala de aula. Eu nunca imaginei que assim... Eu nunca imaginei. A gente também não. A gente não imagina até eu nunca imaginei, assim. A gente fica tentando. Mas eu sou o professor estranho da escola, né? Ai, Primeiro porque eu sou professor homem nos anos iniciais. Não se tem professor homem nos anos iniciais. Geralmente são só professoras. Eu vou para as escolas, assim, eu vou com esse olhar também do artista, sabe? Então, nas minhas aulas, trabalhar leitura com os meninos, trabalhar um texto de teatro, às vezes faz com que o menino, eles criem vontade de ler. O ano passado eu trabalhei numa escola, com a escola que eu fiquei nessa escola durante 7 anos, que não tinha biblioteca, os meninos não podiam ir à biblioteca, não tinha um profissional da biblioteca lá disponível para eles. Então, nesse momento que seria o meu momento de biblioteca, eu comecei a pegar livros e ir com os meninos para ler embaixo da árvore, sabe? Então eu criei um projeto embaixo da árvore. Então a gente ia regularmente, a gente deitava, rolava na grama, que é uma coisa que você não pode pisar na grama, né? Você não pode rolar na grama. E eu ia com os meninos rolar na grama e ler, né? A gente lia lá o tempo e depois a gente rolava na grama. E era muito bacana, assim, sabe? Porque eles criam uma outra visão, assim, que não é aquela questão engessada. Eu tenho que ler esse livro aqui, sei lá o quê. Então, a gente começou a fazer essas leituras e assim, é um outro olhar. Os meninos passam a amar isso, sabe? Na escola pública, você não tem muito recurso, né? Principalmente o Estado. Então você tem que criar esses artifícios, né? É uma aula diferente que você vai fazer, é uma experiência que você vai fazer, é o teatro do final de ano, né? Que o pessoal nas escolas às vezes quer fazer, vamos fazer o teatrinho. Não, teatrinho não. Teatrinho não. Gente, teatrinho não. E assim, eu acho que é um desrespeito pro cara que tá fazendo, o cara que é formado em artes cênicas, né? Que vai trabalhar teatro numa escola. É um desrespeito ao profissional artista, é um desrespeito às próprias artes cênicas, sabe? Vamos fazer um teatrinho? Eu acho que... E eu acho que não é isso, sabe? E aí eu vou fazer o teatrinho? Não. Nós vamos ensaiar. E aí é bonitinho, porque é óbvio que é uma questão amadora. Os meninos, eles não estão ali. É pra ser amador. É pra ser amador, né? Mas assim... O comprometimento. A palavra amador, inclusive, é linda, assim, que amador quer dizer eu faço aquilo que eu amo. Que eu amo, né? Então, elas falam teatro amador como se fosse uma coisa ruim, pejorativo, mas na verdade né? O significado de teatro amador é porque eu faço teatro por amor. E eu acho que também a gente... Isso é belíssimo. E a gente compreender que é diferente, assim, o menino que tá ali na escola, que ele vai fazer teatro, é diferente do ator, profissional, que recebe. Mas é preciso ter a mesma qualidade, né? Qualidade no sentido do ensaio, da preparação, de trazer o melhor, né? É isso que, às vezes, eu também, quando falava teatrinho, pra mim, me matava. O teatro é coisa séria. Mesmo que a gente faça com criança brincando, é sério. Brincadeira é séria, é importante, né? Sim. Eu acho que passa E é legal porque você trabalha ali regras, os combinados, as relações interpessoais. E assim, eu acho fantástico, assim, porque muda. Eu tô grato por estar ali com esses meninos que... Eu tô aprendendo muito com isso também. Com as histórias que eu atendo, com os pais que eu atendo, sabe? Isso me interfere muito na minha forma de ver o mundo também. Sim. E eu queria até pegar um gancho. E Valber, como que você chega no Arena? O Arena é uma escola de formação em artes. Sim. E aí a perspectiva muda também, assim, porque aí
eu sou um artista formando outros artistas. Então isso é de uma responsabilidade gigantesca, assim. Na verdade, eu sinto todos os dias um peso muito grande, assim. Acabei de dirigir o espetáculo de formatura da turma de circo, Festa, que ficou na Funarte. A gente saiu de cartaz agora semana passada. E eu fico sempre pensando assim, se eu conseguir traduzir nesses novos artistas a coisa da arte como função de vida. Porque quando o Ronaldo fala muito desse processo de educação, que é um processo que eu acredito muito também, eu acho que formar outros artistas que vão para o mundo e que também vão virar educadores, professores, sim. ou vão ser artistas, né, se o Brasil deixar, é de uma responsabilidade tão grande, porque eu preciso que as pessoas entendam que a arte é uma função. Eu queria pegar um pouco, né, a gente já falou um pouco dessa coisa da arte, e algo que você falava das relações, sabe, Ronaldo? Da importância que foi essas relações com os meninos, como que eles se veem, a despedida, que chora, coisa e tal. Eu queria perguntar qual que, nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento duro, né, que o nosso país tem vivenciado. Nossa, eu vou até colocar minha taça aqui. Momento duro, vamos deixar ela aqui. Agora vai chegar a parte. Vamos lá. Mas como que vocês veem a manutenção das relações, dessas relações, quando vocês estão aqui, né, que igual nós já falamos, são pessoas que estão, né, que a gente está nas nossas vidas, assim, estão nas nossas vidas. Não, pessoa que está, né? Cada um está na vida de cada um. Aí eles entenderam. Entenderam, é isso. Né? Que há mais de décadas e a gente constrói uma manutenção. E a impressão que eu tenho nesses momentos tão duros e no momentos efêmeros, que tudo é muito... As coisas não são consolidadas, as pessoas não dão tempo dessa maturação. Qual que é a importância da manutenção dessas afetividades, assim, para o processo, tanto de artístico quanto talvez mais pessoal, que a gente já falou, artístico, pessoal. Assim. Não, mas para a sua pergunta da dureza, que é importante falar sobre esse momento duro também. É duro estar passando por tudo que a gente está passando, né? Assim, política, socialmente, tudo assim. Mas, quando a gente nos tem, eu acho que a gente consegue também passar por essas coisas, né? Gente, Ronaldo tomou o pão. Gente, essa pessoa. Não, é porque não é Ronaldo, mas é Marques. É Marques, desculpa. É isso. Tá tudo explicado agora. Obrigado, Ronaldo. Mas essa coisa da dureza, eu acho o seguinte, gente. É um momento muito duro para a área de educação. A gente está falando aqui de educação em arte. É um momento muito duro para as duas áreas. E são as duas áreas que eu sei fazer na vida. É mais bombardeada. E não tem para onde eu correr, eu não sei fazer outra coisa. Que eu construí isso a minha vida inteira. Fazer arte. Você fez trabalho com eletrônica, então você vai trabalhar com eletrônica. Mas eu trabalhei com eletrônica Eu quero ver você instalar o chuveiro. Com 18 anos. Instalar o chuveiro. Agora o instalar. Isso é eletricidade, não é eletrônica, só uma correção. Gente, desculpa. É tudo a mesma coisa. Mas, enfim. É que põe uns fiozinhos e liga tudo. É tudo a mesma coisa. Mas agora eu nem saberia mais trabalhar nessa área. Mas o que eu queria falar sobre a questão da dureza é que eu acho que são nesses momentos, a gente começou falando de 98, foi meio que um marco nessa conversa, né? 98 a gente era muito pobre, né? A gente saiava o dia inteiro e comia um biscoito recheado, dividido para 10, então era um biscoito para cada um. Com leite em pó. E era maravilhoso, porque a gente era tudo magro. Olha o tamanho que eu tô agora. Era maravilhoso que a gente era Eu tudo continuo. magro. Gente, não tão magro quanto você era lembra, antes, mas eu, você, Camila, Geraldo, Chupando fazendo limão. miojo, roubando mexerica verde, o segurança do Teu correndo atrás da gente, que não podia roubar mexerica verde. Corta isso do vídeo, gente. E a gente fazendo miojo na lata enferrujada. Então, a gente já foi muito pobre. É um momento que a gente continua pobre. pobre. Mas o que eu quero pouquinho falar do momento de agora é que toda vez que você está muito acuado, é o momento que você mais produz. Sim. Então, dentro da área de arte, da área de educação, eu creio que serão anos muito férteis. Porque serão anos de muita produção. A gente já tem visto hoje isso, assim. As pessoas tendo fala, tendo voz, querendo falar de assuntos que antes elas não tinham coragem de falar, não era permitido, ainda não é permitido, mas agora a gente fala assim mesmo. Então, assim, eu creio que na dureza a gente vai crescer muito. Queria que fosse menos duro, sinceramente. Até porque eu acho que uma coisa é você passar por momentos muito duros, no nosso caso,
com 18, 19 anos e agora próximo aos 40. Então, é óbvio que sua cabeça modifica um pouco, assim. Você começa a repensar algumas coisas. O mundo e também buscar mudou, um né? Então você conforto. tem que ir se adaptando ao mundo. É, mas o mundo mudou, mas é que a gente voltou pra 64, né? Média. Então, assim, como a gente voltou pra 64, então tá bem duro. E aí, nesse sentido, mas eu acho que a produção... Eu tenho visto muito isso, assim, eu acho que a discussão, ela é mais forte. Eu acho que a produção, mesmo sem dinheiro, que é isso, é uma produção sem dinheiro. Sem dinheiro. Mas será uma produção muito potente em discurso, em ideologia, em dar voz às pessoas, né? Eu não posso falar talvez das artes cênicas, assim, porque eu tô distante, assim, né? Meu foco maior agora é na música. Eu acho que o Brasil nunca foi tão fértil musicalmente nas produções como tem sido nos últimos anos, sabe? Todo o leque, assim, da música brasileira, vou falar de tudo, sabe, assim. Existe grande, não é só coisa do mainstream, não, sabe? Mas existe coisas grandes, assim, sendo produzidas. Se pensar que, nesse momento, de agora, existe a Lineker, sabe? De pensar nesse momento que a gente está vivendo agora, Se levantando, que você tem a Pablo Vittar, sabe? Assim, que eu acho que, assim... Linda Quebrada. A Linda Quebrada, sabe? São pessoas, assim, que jamais em outros tempos teria voz. E a gente tem voz agora, sabe? Assim, então, é legal. E isso, tudo isso também é reflexo dessa repressão também. Então, todas que você pisa, a gente consegue construir algo. E é isso mesmo, Valber, acabou a cerveja, acabou tudo. Pra gente finalizar, senão a gente fica aqui, décadas. Vai dar um trabalho pra editar. Décadas. Vocês vão ver na edição lindo, com 20 minutos, tá? Tem 3 horas pra editar aqui falando. Décadas, né? Então, assim, eu queria que vocês falassem dos sonhos, assim. O que vocês deixariam, assim? O que vocês falariam? Vai, educador. Velho, assim, Marques, eu sou sonhador, velho, assim, eu sou movido a sonho, assim, tipo, tudo que eu sou hoje, eu sou do meu sonho. Eu sonhei, sabe? Então, assim, eu sonho em ser cantor. Então, eu tô até hoje sonhando, tentando realizar esse sonho. E eu acho que as pessoas precisam sonhar, sabe? Eu acho que é sonhar e acreditar e tentar realizar e realizar, sabe? Porque eu acho que falta muito disso, de sonhar. Sonhar mesmo, sabe? Eu acredito nisso, que você sonha, você pode realizar. É isso. E você, Valber? Então, gente, como um homem do Nordeste, de Campina Grande, Paraíba, que tá aqui em Belo Horizonte há 21 anos e conquistou tudo que eu conquistei, que pra mim é muita coisa, assim. Ser um professor do Arena da Cultura, que é um projeto, uma escola de artes que eu amo, ter sido professor do estado, do município, de socioeducativo, de projetos federais, municipais, e continuar ainda sendo artista, e principalmente continuar vivo, com quase 40 anos, assim, mesma coisa que você falou, eu concordo muito, assim, a gente só vive porque tem sonho. Eu ainda tenho 1 milhão de sonhos para realizar. Sim, nossa senhora, nem principalmente em relação à arte. Então, assim, quando tá muito duro, quando tá nesse momento que o Brasil tá agora passando, e como eu falei, eu sou atacado de todas as formas possíveis, né? Por ser nordestino, por ser quem eu sou, por ser educador, por ser artista. Então, assim, eu sou muito atacado. Eu não vou parar de fazer arte. Eu não vou parar de ser professor. Eu não vou parar de educar as pessoas, inclusive contra o sistema, aliás, sempre contra o sistema, nunca a favor dele. E a minha motivação é continuar vivo. Eu vou continuar vivo. Né? Os índices todos falam que se a gente fosse pensar, nós 3 já deveríamos estar mortos pelos índices sociais. Assim. Né? Continuamos vivos e vamos continuar. A gente vai resistir assim, e existir novamente, tá nascendo Marx novo. A gente vai resistir e existir novamente. Então, por favor, resistam e existam. Não se coloquem como pessoas que não vão dar conta de sair do sistema, sair da bolha. A gente vai conseguir juntos. Mas a gente vai conseguir. É isso. Não tem sombra de dúvida. Prazer estar aqui, eu agradecer. O agradecimento deve estar, não, porque ele está um vício, mas eu queria agradecer por você estar vivo, por você existir. Agradecer por esses anos todos. É sempre maravilhoso, tá, gente? E Ronaldo, agora o Marcos virou um amor, então tá ótimo. São as crianças. É a doçura das crianças, eles estão adoçando ele. É isso. Brasil. Muito obrigado.
E eu posso falar assim, eu enquanto bicha preta, periférica, né, favelada, né, pobre, né, eu não vou deixar de sonhar, porque é só a partir do sonho que eu consigo existir e resistir. Então sonhe, 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 sonhe. Beijos e abraços. Seu nome, você dá foco no olho dele, na hora que ele chora, você dá um toque, ele dá um grito. Eu queria te abraçar, eu senti que aconteceu Meu desejo é te rever de verdade. Pela janela eu grito, tô com saudade. Mata minha vontade, eu tô cheia de